lá, gente, capítulo 15, momentos de análise. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento no embaraço que a presença de Túlio lhes impunha à cabeça, o instrutor Ribas marcou-lhes encontro de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do instituto, o amigo lhe ouviu pacientemente as arguições. Que significa a perturbação do rapaz? Como lograriam os dois, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Ser-lhes-ia lícito rogar ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra o Caio Serpa? Estariam ambos capazes de assumir responsabilidades para ajudar ao moço infeliz? Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu. Vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhe se chegou a hora de começar. Depois de uma pausa transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhes causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência, e não existe dor de consciência sem culpa. Ó instrutor, clamou a senhora Serpa, diga por gentileza tudo o que devo fazer. Falar-lhes-ei como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades. Mudando de tom, irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com o amigo recém-visto? A moça, que formulara o íntimo propósito de arrostar a verdade, fossem quais fossem as consequências, admitiu. Sim, ao rever-me a sós com ele, sem ninguém a observar-nos, como que detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem de minha preferência. Senti-me transportada à juventude. E então, o mentor benevolente complementou a frase, reticenciosa. As suas próprias vibrações lhe encorajaram a agressividade afetiva. Entretanto, recordei às súbitas os compromissos conjugais e contive-me. Fez muito bem, contrapesou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras, provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima na experiência terrestre, em grande parte motivada por suas promessas não cumpridas. Ó meu Deus, não se aflija. Somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos situados na faixa de expressiva transição, a transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Então isso aqui é muito importante, né, gente, para nós. Olha como quando ele fala para Evelina, e que também serve para a gente, quando ele fala que a gente está em transição. Nós somos espíritos endividados e a gente precisa passar da transição do amor narcisista para o amor desinteressado. E eu queria abrir parênteses para vocês para dizer o seguinte: muito cuidado, nós precisamos ter muito cuidado com as vibrações que a gente carrega conosco diariamente. Por isso, né, a gente sempre pede um pouquinho de melhora a cada dia. Porque quando nós chegarmos no mundo espiritual, né, o que vai haver ali? Eu já disse para vocês, né? Entre os casais, entre todos que estão ali, um amor fraternal. A gente sabe que tem casais que são afins, né? Que podem sim permanecer juntos, mas na energia de quinta dimensão a qual a Terra caminha, não existe essa questão de posse. Não existe esse amor narcisista.
né? Existe entendimento e compaixão. Então a gente sabe que no mundo, numa dimensão espiritual, onde tem um entendimento e um desenvolvimento, a gente já conversou sobre isso aqui. Não existe essas questões da carne, né? Principalmente relações sexuais, como muita gente aqui tem essas dúvidas. Mas se agrupam, né? Os casais é capaz de caminharem juntos, sim, mas com um amor fraternal e com entendimento e equilíbrio, ao ponto de, se eu estou no mundo espiritual, né? Vamos supor aí que eu desencarno, o Emerson também desencarna e nós vamos para o mundo espiritual. Chega lá, a gente continua caminhando junto de uma forma fraternal. Olha, eu te quero muito bem, né? Eu nutro por você um determinado amor, um amor agora mais puro, né? Porque afasta-se do amor da matéria e entra-se num amor mais puro, na essência. Mas, né? Se o Emerson tiver a necessidade, ele, dentro dele, intrinsecamente, de olhar para uma outra pessoa e dizer assim, olha, eu preciso, para a minha evolução, eu preciso, mesmo que temporariamente ou não, não sei se a palavra certa seria juntar, mas eu precisaria permanecer com uma determinada pessoa, porque a troca de pensamentos, de conduta, de aprendizado um com o outro vai me fazer crescer, né? Então, eu não tenho o direito de dizer não. Aí a gente entra naquela frase, né? Quem ama, deixa ir. Então, na quinta dimensão, não existe isso que tem na Terra. Às vezes, a gente pode achar absurdo, porque nós somos muito primitivos, nós somos muito pequenos, nós estamos na terceira dimensão, a quinta dimensão está muito mais elevada, há anos-luzes aí de nós. Então, às vezes, a gente não tem esse entendimento, né? Mas comecem a desatar esse negócio de posse. Lembra que eu sempre falo com vocês aquela questão? Meu pai, meu marido, meu irmão, meu isso, meu aquilo. Aí quando chega do outro lado, vai se decepcionar. Ou então, se ele estiver numa evolução maior do que a sua, você vai estar bem menos, né? Numa outra dimensão menos evoluída que o seu ente. E quando um decidir fazer uma coisa, porque isso é para minha evolução, ali tem algo que eu preciso buscar, ali tem uma dívida que eu preciso sanar. Não existe essa de dizer, é meu marido, é meu pai. O seu pai nesse momento está afim, está caminhando junto com uma pessoa que na Terra você falava, meu Deus, como eu odeio essa pessoa. Meu pai não pode ficar com fulano. Isso não existe. Porque é respeitado a individualidade de cada um. Se aquilo que eu preciso fazer é para o meu crescimento, se ali eu tenho o que reparar e aprender, é o meu sentimento, é a minha decisão prevalecendo sobre os demais. Aí muitos perguntam, Ana, mas aonde que ficou o amor que meu pai nutria por mim? O amor permanece lá. O que acontece é que você ainda não compreendeu o que precisava de ser compreendido, né? Por isso tem lá o livro da Zíbia, né? Ninguém é de ninguém. Nós estamos juntos hoje, mas talvez amanhã eu tenha necessidade de estar com outro, passando por novas experiências, para que eu possa crescer, para que eu possa reparar, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de posse, né? De chegar do outro lado, eu vou encontrar fulano e achar que fulano vai viver em nossa função, porque não vai, tá? Temos teorias de santificação para os sentimentos, mas na essência somos na prática simples iniciantes. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos. Todavia, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda um imenso fardo de desejos deprimentes que se constituem de vigorosos apelos à retaguarda. Impressionado, Fantine aparteou. Quer dizer que o homem terrestre
É um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva e que se empenha desde muitos séculos, mas ainda oscilante de modo geral entre animalidade e humanização, conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para... Conquanto os casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. Então, o que ele está dizendo, né? Que hoje a gente oscila muito. A gente tem muito aquela questão animalesca dentro de nós. E eu conversava agora à tarde com a Silvia Leones, né? Que sobre essa questão de animal, que às vezes tem determinados animais que ainda... eles são irracionais, mas que tem coisas que ainda sobressaem sobre o homem, né? Então, olha aqui ele dizendo, né? Que a gente oscila muito entre o animal e entre o humano, né? E, às vezes, quem está um pouco mais evoluído, quem está caminhando, está oscilando entre humanidade e angelitude, né? Ou seja, está no humano caminhando para as classes de espíritos puros, não humanos com ainda, né, determinadas atitudes animalescas, né? A maioria de nós outros, os espíritos capitulados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Decorre daí o impositivo de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. Denotando, porém, o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, compreensível, minha irmã, que você houvesse registrado o fenômeno da atração de que dá notícia, e muitíssimo justo a continência que se determinou, exortando o raciocínio claro e responsável a frenar o coração imaturo. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Embora isso, porém, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Devo reconhecer minha dívida para com Mancini, hipotecando-lhe noutro tempo tantos votos de felicidades que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Serpa desconsolada. Isso mesmo. Túlio era cometido por muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá com certeza aos compromissos que lhe cabem no assunto. E de que modo apagar o meu débito? Auxiliando-o a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Então aí, né, gente? A Evelina vê-se com uma nova missão pela frente, né? Uma missão de ajudar esse moço, né? Sabendo ela de todas as possibilidades dos caminhos que ela precisa andar, sem se deixar, né, ser levada aí por desejos e por sensações que são da carne. Então, ela para poder apagar o débito que ela tem com ele, ela vai precisar de antemão ajudá-lo. Então, tá vendo como que a gente não precisa querer criar inimizade com ninguém? Não precisa a gente querer criar uma determinada desavença com alguém? Porque a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é reparar isso com a pessoa, né? Então, às vezes, a gente não vai querer reparar por N sensações que a gente carrega, né? Mas então que a gente se liberte dessas sensações de uma vez. Porque senão um dia haverá sim a necessidade de reparação. Mas que coisa, hein? Incomodando as minhas costas aqui.
Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação nem de violência. Forçoso aceitar-nos tais quais somos e facear os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira a que se reponha na estrada certa. Pequenina quanto eu, que conseguiria realizar? Suplicou a moça humilde. Ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava a complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali jaziam sumariados todos os informes que Evelina prestara em seu primeiro contato com o Instituto. Em seguida, ele elucidou que, de posse da versão doada por ela mesma acerca dos acontecimentos que lhe haviam atormentado a existência, ele, Ribas, providenciara a obtenção de conhecimentos complementares alusivos à senda que ela escolhera trilhar. Viera assim a saber que Mancini efetivamente perdera o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que lograra ilaquear as autoridades humanas como um crime perfeito, no qual compusera com habilidade a tese de suicídio. Então, olha lá, né, gente? Adianta a gente esconder alguma coisa? Não adianta, né? Lá nos capítulos anteriores, quando Evelina foi até um instituto psiquiátrico e lá forneceu dados, né? Aquilo ali, ela forneceu, mas aqueles dados já lhe eram sabidos. Mas isso fazia parte de quê? De todo o processo de consciência dela, de reflexão. E olha onde nós chegamos, né? Então, eles pegaram aquilo de lá, ela tem consciência, tem ciência disso, que foi falado tudo isso lá. Então, olha como as coisas vão acontecendo de forma gradual, e embora eles saibam de tudo, eles não vão impondo as coisas, né? Eles vão dando o quê? As saídas, né? Então, não achem que o antigo, o marido terreno de Evelina também está escape de reparação, né? Ou seja, ele tentou um crime perfeito, induziu para que todas as autoridades, todas as pessoas ali envolvidas achassem que foi um suicídio, quanto de tudo foi um assassinato, né? Então, não adianta a gente querer esconder as coisas. Um dia todas as respostas chegam, mas chegam as respostas positivas e chegam as respostas negativas. As positivas nos faz crescer, as negativas nós teremos a necessidade de reparação para que então nós podemos seguir em paz. É a nossa própria consciência que não vai conseguir seguir até que a gente repara o mal que nós praticamos, né? Então, Evelina, qual o mal de Evelina, né? Foi por um período continuar alimentando aquilo, sendo que no fundo, ela não ia dar a ele aquilo que ele desejava, né? Ela não iria corresponder àquilo. Então, entre isso, armou-se uma trama grande e chegou ao desencarne de outro. Vítima da desencarnação prematura, perambulava o rapaz algum tempo, a feição de sonâmbulo na paisagem terrena que lhe servira de fundo à tragédia, sendo mais tarde recolhido ali mesmo, na cidade de regeneração e refazimento, em que lhe pesquisavam agora a situação. Aí convalescera por alguns meses. No entanto, a paixão que Evelina lhe insuflara, levianamente na alma, lhe fixara nela e em torno dela os pensamentos. Então, embora Evelina também, estava consciente da questão de não poder nutrir por ele um amor ali da forma que ele queria, agora em espírito,
no fundo, ela vibrou, e por isso que muita coisa aconteceu com eles lá atrás, naquele encontro, né? Do nosso último estudo. À vista disso, tornara-se arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo do tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegara nos últimos anos a desvarios diversos. Vinculados à moça que lhe acalentara em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciara-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade, retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio por efeito do reencontro com a criatura que lhe permanecia na mente, por eleita inesquecível, fora agraciada com novo ensejo de auto-reeducação. Então a Evelina só saiu fora daquele encontro lá perturbado que ela teve, né? Porque ele ali, com todos aqueles desejos terrenos, ela se viu às vezes num beco sem saída. Então ela só conseguiu se reequilibrar, né? Porque ela se auto-reeducou. Apesar dela estar ali dentro, nutrindo, né, também determinados sentimentos, ela foi como ela se atinasse, né, para o que de fato estava acontecendo e pela condição que ela se encontrava. E aí se misturou as condições, misturou a condição que ela se encontrava de desencarnada com também a condição de que ela estava levando com ela, leva ainda com ela, essa questão de não, eu sou casada, né? Essa questão de vínculo afetivo com quem ainda está na Terra, e ela se reequilibrou. Então, só por isso que cessou, né? Ela fez aquela prece e pediu ajuda, e a ajuda chegou. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava por lógica itorquível. Às agoniadas inquirições da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas aclarou: podemos dizer-lhe ainda, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe a espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça que não lhe permitisse a desencarnação sem começar o processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na terra, por lhe haverem proporcionado ensejo a preciosas reparações. Então, olha lá, né? Ele dizendo para ela o seguinte, que ela tinha méritos, né? E tinham corações ali, que lá no mundo espiritual rogava e pedia por ela, né? Entes desencarnados, amigos, às vezes que ela não pode ter ciência no primeiro momento, mas tinham corações ali vibrando positivamente por ela, né, para que ela já começasse na carne a reparar determinados atos. Entretanto, mencionou Fantini, informamo-nos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. Apesar disso, consertou Ribas, não olvidemos que o moço empreendeu antes a lamentável tentativa, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à Serpa o molde do crime. Esboçando sorriso benevolente, estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Então, a vontade de reparar vem de nós. Quando nos é colocado diante de nós todas as nossas falhas e todos os nossos erros, essa necessidade, essa vontade de reparação, ela vai vir de nós mesmos. Por isso que eu sempre falo naquela cadeira da sabedoria lá do filme A Cabana. E quando a gente é colocado, né, na cadeira da sabedoria, para a gente começar a ver tudo que está em nossa volta, a gente vai entender por nós mesmos, né, aonde nós erramos, e ali então nós vamos perdoar com mais facilidade, nós vamos entender com mais facilidade e vamos ter em nós a necessidade de reparação.
Mas Fantine, admirado, iniciou debalde a tréplica vacilante. Ignorava como entretecer novas dúvidas ante a conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. Foi o próprio Ribas quem retomou o fio das justificações anotando: somos mecanicamente impelidos para pessoas e circunstâncias que se afinem conosco ou com os nossos problemas, suscitando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções granjeara. Evelina transportou-se da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar-lhe a derrocada moral numa empresa agorada de suicídio, procurada constantemente. Apenas aí, coagida pela compulsão, nossa irmã percebeu que agira em prejuízo do rapaz, de quem obtivera integral confiança, lesando em consequência a si própria. Então, quando a gente lesa o outro, nós estamos lesando a nós mesmos. Por quê? Porque se um ato, uma consequência. Se eu faço um ato errado, a consequência é minha. A necessidade, então, eu tenho de reparação. Né? Então, aquele mal que eu lancei ao outro um dia, esse mal está em mim. E por estar em mim, eu preciso de repará-lo. Eu preciso de consertá-lo. Para que eu possa continuar evoluindo, né? Aí a minha caminhada de evolução. Lastimando Mancini, deplorava a si mesmo e, nesse estado de emoções negativas, fez-se vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um comportamento suicida no anseio de expiar a própria falta. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, enunciando inconsequentemente o desejo de exculpar-se, o seu propósito alcançou o coração de amigos e benfeitores no mundo espiritual, que lhe advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos. Você padeceu, pois antes da desencarnação, a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini, a suspensão do mal que lhe havia causado. Você não pagou em entulho o débito em que se viu incursa, mas resgatou essa conta junto a suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade de consciência. Olha lá, né? Evelina nutriu tanto essa questão de Túlio desencarnou por suicídio, ela ficou tão obcecada nisso que ela acabou atraindo para junto dela um espírito de um irmão realmente suicida, né? E aí a gente sabe que existe quando um espírito está dentro de casa com determinadas ondas e vibrações, pode desequilibrar todo o ambiente, né? E Evelina ficou aí com esse moço até o desencarne. E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumira para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Ernesto e Evelina escutavam surpresos. Cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena, nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a soerguer-nos, instruir-nos, burilar-nos, elevar-nos, santificar-nos. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos, né? E esses resultados podem ser positivos ou negativos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que nos enquadra a existência, porquanto recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Então, ou seja, se eu externo bastante coisa boa para a vida, coisas boas irão retornar a mim. Entendendo que, deixa eu só marcar aqui, entendendo que, né?
Se eu dou uma coisa ruim, essa energia negativa já se encontra em mim. Mas da mesma forma que eu dou para o outro energias positivas, que eu trabalhe na caridade e na beneficência, que eu faça coisas boas, eu não preciso me preocupar com o retorno, porque a coisa boa já está em mim. E por ela estar em mim, ela vai ecoar de alguma forma. Né? Então, se eu semeio coisas boas eu vou plantar. Então, se eu estou semeando coisas boas, eu não preciso me preocupar com a colheita. Eu preciso me preocupar com a colheita quando aquilo que eu estou semeando é algo de negativo ao meio qual nós estamos inseridos e não tão somente ao meio quanto a nós mesmos. E agora? Interrogou Evelina espantada. As circunstâncias trouxeram-lhe o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, está felizmente em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Que fazer, meu amigo? Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a desvencilhar-se das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável lhe instalou na cabeça, tornando-se pressentemente para ele, em devotada preceptora, a reformular-lhe a visão da vida no plano espiritual. Não posso desempenhar junto dele o papel de companheira. Ribas acarinhou-lhe a mão com ternura paterna e apontou. Se os erros da mulher não foram perpetrados na categoria de parceria da vida sexual de um homem, ela não tem a obrigação de ser-lhe a esposa tão só porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo mesmo ao homem referente à mulher. Não obstante esse princípio, a lei de amor deve efetivar-se, independentemente das formas em que o amor se expresse. E num tom de enternecimento profundo, aqui mesmo, você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o e o instruindo no grau de mentora maternal. Quase sempre a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma, que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção de ternura e com o orvalho das lágrimas. Identificava-se Evelina banhada de esperança. Fantine mergulhou em alta meditação acerca das realidades eternas e Ribas, pressionado pelo horário que lhe se convocava presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversação logo lhe surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. E assim nós encerramos o capítulo 15. Então olha o que ele fala, né? Evelina achava que ela só poderia ajudá-lo deixando, né, e expressando por ele amor e ajuda de homem e mulher. E ele fala para ela, olha, não é porque você tem um débito com ele dentro dessa seara lá na terra que ela tem que se fazer aqui. Não é dessa forma que você precisa ajudá-lo. Mas você precisa ajudá-lo a entender, a ter um olhar para ele de forma maternal e não um olhar, né, do que hoje ele nutre e de que você também se entende, que é nessa questão de homem e mulher, nas relações sexuais. Não é isso. Existem outros meios para que você possa ajudá-lo, colocá-lo, tentar restabelecê-lo, colocá-lo aí no melhor caminho, tendo por ele um olhar de uma mãe, um olhar maternal, né? Então vai exigir de Evelina o quê? Entendimento, equilíbrio, né? Porque a gente ajudar vai precisar de entendimento, porque ela ainda achava, né, que ela precisava nutrir por ele um determinado sentimento, uma determinada conduta, né, que não precisa disso no mundo espiritual, né? E de equilíbrio para ela tentar colocá-lo no melhor caminho,
diante de tudo que ela tinha dentro dela, diante de todos os acontecimentos, né? Diante de tudo que foi vivido lá na Terra. Então, muitas das vezes, é chegada a hora e é tempo, né, de quando nós estivermos lá no mundo espiritual, a gente deixando muita coisa para trás. E já é tempo porque a gente comece a deixar também aqui na Terra. Não precisa esperar a gente chegar lá do outro lado para a gente reparar um ato. Olha, eu fui muito injusto com fulano, eu quero reparar esse ato. Né? Então comece a estudar uma maneira e começando, né, esse entendimento pelo quê? Por não serem inimigos, por não ficarem sem se falar, né? Porque se começa a ter esse sentimento de inimizade, tende a se distanciarem ainda mais. Quando a saída é a união, é ver mais de perto, é aguardar a tão desejada oportunidade para que então a gente possa agarrar essa oportunidade e consertar aquilo que nós não poderíamos ter feito lá atrás. Então, às vezes isso está inconsciente na gente, às vezes está consciente, né? O que é dessa vida, o que é dessa vivência está consciente, o que é de outras está inconsciente, mas um dia todas as respostas chegam. E embora a Evelina não sabia dessa questão do suicídio, né? Ela também teve ali uma determinada culpa em tudo isso, né? Quando ela ainda assim nutriu um amor que ela foi capaz de corresponder, né? Ela ajudou, ela incitou, ela alimentou para que tudo aquilo pudesse acontecer e esse rapaz fosse aí levando resquícios de longe, né? Olha aí, a Evelina desencarnou e esse rapaz aí, ainda no umbral, a reencontra, é levado para um hospital para tratamento, mas olha lá as ideias que ele ainda tem. Tá sem nenhum entendimento, sem nenhum equilíbrio, acreditando que pode viver piamente aquilo que ele vivia quando tinha um corpo físico. Alguma dúvida, gente?